Gostaria que o povo de Deus abrisse a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Antes da gente ler, estive com o Anselmo hoje, a gente conversou um pouco, mandou um recado para o pastor Ferreira. Falou assim, cadê o Ferreira? Você sabe, ele está na praia. Ele falou assim, pois é, rico vive na praia. Tá bom. Ele já tá bom. Recitou os versículos, tá fraquinho ainda, mas tá bem, graças a Deus. Vamos ler o texto, a gente dá uma recapitulada e bola para frente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 até o 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13. A palavra do Senhor diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, que coisas? O mundo. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Senhor, fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos faça mais santos. É assim que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Bem, desde quando eu cheguei aqui, eu me propus a fazer uma série de estudos. Nós estudamos na primeira quarta sobre a santidade de Deus. Lemos Isaías capítulo 6, vimos como Deus é santo e como isso muda a nossa vida prática, muda o hoje. Na semana retrasada nós vimos sobre a criação de Deus, lemos um texto grande, Gênesis 1. Vimos quais são as implicações de Deus ter criado o mundo, como que isso muda a nossa vida também. Na semana passada nós vimos uma parte da criação, uma parte específica da criação, que é o homem. Nós vimos a imagem de Deus, a imagem de Deus. Você lembra os 3 pontos? Claro, lembro. Relacional, moral e espiritual. Muito bom. Então, muito bom, Bruno. O homem é isso. O homem ele tem 3 aspectos. Ele é relacional, então a gente se relaciona uns com os outros. Nós temos moralidade, assim como Deus também se relaciona e tem uma moralidade. Nós temos uma moralidade. E, em terceiro lugar, espiritual. Nós temos uma alma. Nós temos uma alma. Porque Deus também é espírito, certo? Hoje, por sua vez, última quarta, clima de despedida. Nós vamos ver a eternidade de Deus. A gente não vai estudar simplesmente o fato de Deus ser eterno, mas a eternidade de Deus no sentido da eternidade que provém de Deus. Então, Deus é eterno, é natural que Ele queira se relacionar com seres eternos. Então, Ele cria uma eternidade maravilhosa para a gente desfrutar com Ele. Agora, fica a pergunta: será que a eternidade muda a nossa vida hoje? Porque a gente fala sempre, olha, a forma como você vive aqui vai mudar a eternidade. O que você crê aqui muda a eternidade. A sua vida presente vai mudar o futuro. Agora, será que a vida futura muda a nossa vida presente? Será que o amanhã vai mudar o hoje? E a minha resposta é que sim. Grava essa frase: a vida eterna muda a nossa vida passageira. E nós vamos ver isso de 3 formas. No versículo 11 que nós lemos, nós veremos que as coisas que aqui estão, elas passarão, elas não vão existir mais.
Em segundo lugar, no verso 12, nós vamos ver que essa volta de Jesus, esse mundo que tudo vai passar, nós devemos esperar, mas esperar ativamente. Em terceiro lugar, nós veremos que nós precisamos abraçar as promessas de Deus. E é claro que a gente vai terminar pensando sobre como a eternidade criada por Deus muda a nossa vida prática. E antes de começar, queria ouvir a opinião de vocês. Como vocês acham que vai ser o céu? Opiniões. Estava conversando com o irmão Tadeu, ele falando que no céu a gente não vai comer. Aí a irmã Ana falando que a gente vai comer. O que vocês acham? Como que vocês acham que vai ser o céu? A gente pensa pouco sobre o céu, acho que seria legal a gente conversar. Difícil? Não vamos comer, creio que a glória de Deus vai preencher tudo isso, nós não vamos ter fome, não vamos ter sede e vamos viver em muita alegria. A plenitude de Deus vai ser um lugar alegre, né? alegre demais. Feliz, e a gente vai viver plenamente a glória de Deus, né? Nós não imaginamos, não temos nem mente para imaginar a glória de Deus como vai ser. Então, se aqui está bom, foi muito bom isso aqui, vai ser bom demais. Aquilo que a gente tem aqui como bom, maravilhoso, o céu não dá nem para comparar. Vai transbordar, né, de bom, vai ser algo tão... verdade, legal. Vocês acham que a gente vai cantar no céu? Muito. Muito, legal. Legal, alguém quer falar mais alguma coisa? Estou achando vocês caladinhos, é o frio, é o vento? Beleza, em primeiro lugar, anote aí para os irmãos que estão anotando, a vida futura nos faz viver escatologicamente. Escatologicamente. E vai pensar assim, Pedro, que palavrão? Escatologicamente, o que significa isso? Para isso a gente precisa saber o que é escatologia. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. O que significa biologia? Você sabe? O estudo do bio, né? Da vida. Bio, vida, logia, estudo. Geologia. O estudo geo, da terra. E escatologia é o estudo do escatom, do fim, das coisas últimas. Seja as coisas últimas da nossa vida pessoal. O que acontece quando a gente morre? A gente vai falar um pouco disso no domingo. E as coisas últimas do mundo. O que vai acontecer quando o mundo acabar? Escatologia. Então, quando eu digo que nós precisamos viver pensando escatologicamente, é que nós precisamos pensar, viver, pensando no futuro, no fim. No fim. Nós precisamos viver pensando no fim. Então, dito isso, perceba o que o apóstolo Pedro diz no versículo 11. Leia comigo. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser de tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, o que Pedro está falando? Olha, isso aqui vai acabar. Isso aqui, vai desaparecer. Isso aqui vai passar. Então, se isso vai passar, vocês precisam viver de forma santa e piedosa. Certo? E aí, eu fiquei pensando como que a gente pode ilustrar isso. É uma espécie de investimento. Se você vai comprar uma casa, um terreno, um lote, ou então uma planta, a planta de um apartamento. Planta de um apartamento, de um prédio, né? Você vai estudar isso. Você vai olhar a construtora. Será que a construtora é confiável? Você vai olhar a estrutura do prédio, como que o prédio é feito. Você vai olhar o bairro que ele está localizado, a cidade que ele está localizada. Porque às vezes o bairro é ruim, você não vai investir em um lugar que não vai ser bacana para você morar. Tudo isso tem que ser pensado quando você vai investir o seu dinheiro em determinado local. Agora,
Faz sentido você investir o dinheiro, você comprar a planta de um apartamento, sabendo que a construtora vai te dar um golpe? Que a construtora não vai construir o prédio? Não faz, né? Faz sentido eu investir o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos, a minha disposição, o meu pensamento em algo que vai passar? Não faz. Da mesma forma que não faz sentido a gente investir em uma planta que não vai para frente. Não vai para frente. Então, meus irmãos, nós precisamos, uma vez que isso aqui vai passar, nós não podemos nos apegar a isso aqui. A gente não precisa e não pode amar essas coisas. Vai passar, vai passar. A gente precisa se apegar às coisas que são futuras, às coisas que ficam, que é a piedade e uma vida santa. Então perceba, é claro que eu preciso me apegar aqui hoje, àquilo que é santo e àquilo que é piedoso. Quando eu me apego àquilo que é santo e piedoso, eu me apego àquilo que é futuro. Mas eu só me apego àquilo que é santo e piedoso porque eu sei que tem um futuro e ele é certo. E ele é certo. Então é uma via de mão dupla. Vocês percebem como que viver o futuro, viver escatologicamente, influencia o hoje? O hoje. A forma como nós vivemos o futuro muda o nosso presente. E aí a gente pode pensar assim, mas Pedro, então, se eu vou viver só o futuro, se a gente vai viver só no futuro, então pouco me importa a vida. Eu vou ficar só lendo a Bíblia e orando, que é viver a vida piedosa e santa. Não. E aí o versículo 12, que é o segundo ponto de esperativa, nos ajuda a entender o que Pedro está pensando com esperativa. O que diz o verso 12? O verso 12 diz o seguinte: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pensar no futuro, pensar na eternidade, faz com que a gente espere a vinda de Jesus. Só que essa espera, ela não é uma espera de ficar sentado e parado. O que a Bíblia quer dizer com espera? A gente precisa pensar nisso. Se não é ficar sentado na cadeira, parado, é o quê? A espera na Bíblia não é olhar para o céu e ficar refletindo. Espera nas Escrituras não é ficar à toa, ficar moscando, na linguagem do paulista, né? Tá vendo como eu estou? Espera nas Escrituras não é colocar a cadeira do lado de fora da casa e ficar cuidando da vida alheia como se a gente não tivesse nada para fazer. Pelo contrário, meus irmãos, espera nas Escrituras é uma espera ativa, é uma espera que atua, é uma espera que faz coisas. Esperar não é ficar parado, como diz o autor, esperar é caminhar. Esperar em Deus é caminhar com Ele, é fazer o que Ele deseja, é andar do seu lado, é ser ativo. E aí você vai me perguntar, Pedro, como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe que a espera na Bíblia não é ficar parado? É só você olhar a palavra, o verbo que vem depois da espera. É necessário apressar a vinda do Senhor. E o que o apóstolo Pedro está dizendo com isso? Pedro está dizendo, como diz o Paul Tripp, que o agir do povo de Deus, esse agir focado na eternidade, enquanto esperam pelo último dia, é o meio que Deus ordenou para trazer a chegada desse dia. Isso significa que o que nós fazemos aqui tem uma implicação na eternidade. O que nós fazemos aqui adianta, apressa a vinda do Senhor. E se é assim, nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus, e o nosso agir deve ser um agir que faz a diferença.
que faz a diferença. Então, se o que eu faço apressa a vinda do Senhor, percebe que o que a gente faz aqui enquanto povo de Deus tem uma relação com o futuro. Só que nós só fazemos isso porque nós sabemos que tem um futuro. Novamente, via de mão dupla. Eu faço porque eu sei que tem um futuro, e porque tem um futuro, eu faço. Novamente, o futuro influenciando as nossas vidas. Terceiro e último lugar, para a gente pensar bem prático mesmo, a gente precisa abraçar as promessas de Deus. O verso 12 nos diz de forma metafórica que algumas coisas vão pegar fogo, vão ser abrasadas. Isso não vai acontecer literalmente. É uma metáfora como as Escrituras sempre usam fogo como juízo. Mas mesmo sabendo dessa informação, a gente pode ficar com medo. E a gente fica com medo. Então a gente pensa assim, cara, como vai ser a volta de Jesus? Às vezes a gente fica nervoso, ansioso. Alguns irmãos não gostam nem de pensar nisso. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. A gente vai comentar um pouco disso no domingo também. Como as coisas têm se complementado aqui, é muito legal isso. Mas a gente não precisa ficar com medo. Porque a gente vive de acordo com a promessa, não de acordo com o medo. Mesmo que Deus venha ao mundo e julgue o mundo, Ele tem uma promessa de que Ele vai vir cuidar do seu povo. Então, perceba, nós amamos a Deus. E João nos diz que o amor lança fora o medo. Não é necessário temermos a eternidade, a vinda. O cristão não vive pelo medo. O cristão não é guiado pelo medo. Ele é guiado pela espera e pela fé. Espera e pela fé. Espera em quê? Fé em quê? E ainda no verso 13, observe aí. Esperamos. É aqui que nós esperamos. Nisso que esperamos. Esperamos novos céus e nova terra. E quando nós lemos isso deve nos fazer lembrar de algo, de um texto que nós lemos na semana retrasada. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra porque Ele já criou um céu e uma terra. Em Gênesis 1. Ele cria o que Ele tinha pensado de algo muito bom. Ele tinha criado um mundo ideal, um mundo perfeito para que eu e você a gente se relacionasse de forma ideal. Infelizmente, com a queda, o pecado entra no mundo e distorce aquilo que é bom. Mas há uma promessa, meus irmãos. Há uma promessa de uma nova criação. Um novo Éden. Por que eu digo novo Éden? Porque, meus irmãos, Deus não trabalha com uma destruição. Ele pega essa cadeira, amassa essa cadeira, pisa essa cadeira. Não, Ele refaz a cadeira. Foi sempre assim. Ele não destruiu o próprio corpo na ressurreição. Ele ressuscitou o próprio corpo. Estava conversando com a Pri. Sua irmã. Acertei, né? Estou falando, estou muito interagindo. Estava conversando com a Pri, a gente percebendo ao longo das Escrituras que Deus trabalha assim. Deus trabalha por meio de Jesus trazendo um novo Éden. E o novo céus e a nova terra vai ser um Éden melhorado. Um Éden perfeito. Um Éden que não vai ter chance da gente cair de novo. Não vai ter queda. Não vai ter pecado. Nós vamos estar com a glória de Deus perfeitamente. É assim que será esse novo lugar. Por que falar disso é importante? Porque às vezes a gente acha que o novo céu e a nova terra vai ser um céu igual ao da Globo. Todo mundo está de branco, é uma única cor. E a cor de Deus é amarela e a nossa cor é branco, e a gente fica cantando lá a de eterno sem fazer mais nada. Sim, meus irmãos, nós vamos cantar, mas o novo céu e a nova terra não é como o céu da Globo.
como Éden. Então vai ter trabalho no céu? Vai ter trabalho no céu. Vai ter atividade intelectual no novo céu e na nova terra? Vai, porque no Éden tinha. Vai ter arte no novo céu e na nova terra? Vai, porque no Éden também tinha. Para fonte, Sabedorias e Prodígios, Abraham Kuyper. Um livro que vai mostrar que existia tudo isso no Éden. Então, por exemplo, Adão não deu o nome do cavalo do cachorro de au-au, da ovelha de Bé. Adão pensou, Adão refletiu, Adão estudou. Ele tinha contato com as árvores, com os frutos, ele pensava. E vai ser assim no céu também. Nós vamos pensar, nós vamos apreciar. O céu vai ser bom, meus irmãos. Esse vai ser o nosso céu. Que promessa bacana. Mas não apenas isso. Pedro chama o céu de lar de justiça. Lá habita a justiça. Ali habita a justiça. E obviamente isso nos gera um consolo, porque nós desejamos justiça. Quando nós somos injustiçados no trabalho, quando nós somos injustiçados em casa, quando o sistema nos injustiça, nós clamamos por justiça. Ainda que a gente não pense, nós clamamos pela bondade, por aquilo que é bom, por aquilo que é gostoso. Nós clamamos por isso, está no nosso sangue. É um anseio de todo homem. Todo homem clama pela eternidade. Agora, quando Pedro coloca que ali no céu é um lugar onde habita a justiça, ele não está se referindo a uma cidade tipo Brasília. Está pensando que existem tribunais, superior tribunal de justiça, onde existem juristas que vão cuidar da justiça. Pedro não está pensando numa cidade tipo Brasília. Pedro está pensando em uma cidade em que é governada pelo santo e justo Deus. E esse governo é santo e justo. É um governo sobre um povo que é santo e justo. É uma justiça que tudo estará em seu devido lugar, fazendo com perfeição aquilo que foi criado para fazer. Pedro, como você sabe disso? A gente vai precisar entrar na mente do apóstolo Pedro para tentar compreender o que se passa na cabeça dele. Pedro é um judeu. E justiça, paz na cabeça dele, mais especificamente paz, tem essa ideia. A paz no hebraico significa shalom. E a shalom para o judeu, ela não é simplesmente a paz como a ausência de guerras, a ausência de terremotos, a ausência de discussões. A paz no Antigo Testamento, a shalom é um estado de vida, é a completude, é você estar, ainda que tenha guerras do seu lado, você está. É a completude, é a restauração, é a paz, é a saúde, é a segurança. Então, quando Deus cria um novo céu e a nova terra, quando Pedro diz que esse lugar, esse novo céu e a nova terra é um lugar de justiça, ele está se referindo a um lugar de shalom, onde todas as coisas são completas. Não há necessidade de mais nada. A justiça, a paz, a harmonia, a beleza. Olha que bacana esse novo céu e essa nova terra. Agora, pensando nisso, pensando que nós esperamos e vivemos o novo céu e a nova terra, escatologicamente, nós vivemos pensando no futuro. Em segundo lugar, nós esperamos ativamente, nós fazemos coisas. O que nós fazemos? Nós vivemos em santidade e piedade. E em terceiro lugar, nós abraçamos a promessa de Deus. E pensando nisso tudo, como que isso muda a nossa vida presente? Como que isso muda a nossa prática? O Paul Tripp nos ajuda aqui, trazendo algumas perguntas e depois a gente ainda vai mais além. Você gasta o seu dinheiro levando em conta a eternidade? Você usa o seu computador com a eternidade em foco?
O futuro molda a maneira como você vive em seu casamento. Você investe seu tempo e sua energia como alguém que realmente tem os olhos voltados para o destino? Alguém à sua volta concluiria que você tem eternidade em seu pensamento, o que de fato isso importa para você? A existência desse algo, dessa eternidade, dessa alguma coisa que vai além, molda a maneira como você trata a sua sexualidade? Como a eternidade afeta como você faz o seu trabalho ou lida com a sua carreira? A eternidade faz alguma diferença na maneira como você vive o presente? Essas perguntas, meus irmãos, devem estar na nossa vida. A forma como a gente gasta o nosso dinheiro e usa o nosso computador deve estar pautada no futuro, na eternidade. Na eternidade. Agora, volta um pouco para o primeiro ponto. Falamos no versículo 11 que nós precisamos viver escatologicamente, viver pensando no futuro. Agora, se eu preciso viver pensando em alguma coisa, pensando no futuro, isso deve nos livrar da amnésia. Amnésia. Essa é a primeira aplicação. Pensar no futuro nos livra da amnésia. Como assim, Pedro? O que você está falando? Que eu não vou ter amnésia? Que eu não vou ter Alzheimer? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a gente tem um problema como seres humanos. A gente esquece das coisas muito rápido. Muito rápido. E Deus sabe disso. Para isso, Ele institui, por exemplo, festas no Antigo Testamento. As festas no Antigo Testamento, elas têm um objetivo de estar sempre lembrando o povo o que Deus fez. A Páscoa é uma delas, a festa dos tabernáculos, as festas dos pães asmos. Tudo isso serve para lembrar o povo do que Deus havia feito. Agora, Deus instituiu uma ordenança para a gente sempre lembrar dele. Quem sabe qual que é essa ordenança? Não é do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente está sempre lembrando dele. A ceia. Olha que curioso. Jesus é um professor tão legal, tão bom, sabe que a gente esquece. Aí ele fala assim, olha, eu quero que vocês tomem a ceia e vocês façam isso em memória de mim. Então, todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem do cálice, vocês anunciam, vocês falam, Jesus morreu, mas Jesus está vivo. Nós nos reunimos para tomar a ceia em geral no domingo, o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou. Não é legal a gente estar domingo a domingo se encontrando? Por que a gente se encontra? Por que a gente está junto como igreja? Porque Jesus ressuscitou. Quando? Em um domingo lá atrás. Então, o ponto é que a gente tem um problema real com o esquecimento. E sabendo disso, o Senhor nos deu meios para lembrarmos do que cremos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, se nós precisamos sempre estar lembrando da eternidade, nós acabamos com a nossa amnésia teológica e acabamos com as nossas expectativas irreais. Como assim, Pedro, expectativas irreais? Eu sou muito sonhador. Sou ligado no 220 e sou muito sonhador. Então, tenho muitos planos. E eu percebi que isso é de família. O meu irmão é muito assim. Diogo, lá de Anápolis. Ele é muito assim, muito sonhador. E a gente tem um problema. Que toda vez que a gente viaja, a gente fala assim, cara, esse lugar é muito legal. Aí meu irmão estava aqui agora em Riviera, na praia. Ele falou assim, cara, Pedro, a gente tem um grupo da família. Pedro, gente, isso aqui é maravilhoso. Vamos mudar para cá. É um lugar perfeito. Detalhe, ele é de Brasília, mudou para Anápolis porque Anápolis é bom também. Mas tranquilo e tal. Aí foi para Floripa e falou isso. Aí ele veio para São Paulo e também falou isso. A expectativa que ele tem, a expectativa que eu tenho, é que existe um lugar que é muito bom para se morar. Mas o que a gente espera? Qual é a nossa expectativa? Que esse lugar seja perfeito. Não tenha crimes, tenha praia,
tenha tudo, como tem São Paulo, tenha drive-thru, tem as coisas 24 horas. Mas, gente, as nossas expectativas são irreais, porque o que a gente deseja é a perfeição. E a perfeição é só no céu. É só no céu. Se a gente sempre está lembrando que o perfeito é lá, a gente não vai buscar o perfeito aqui. E as nossas expectativas vão ser reais. Vão ser reais. E a gente conversando isso no WhatsApp, falando assim, gente, é engraçado porque a gente tem essa vontade do nosso coração que só vai ser satisfeita no céu. Se, meus irmãos, se só o céu, se só lá as pessoas vão ser ideais, vão ser perfeitas, então a gente precisa cuidar das nossas expectativas aqui. Os pastores vão ser imperfeitos, os médicos vão ser imperfeitos, os chefes vão ser imperfeitos, as irmãs vão ser imperfeitas. Não tem como a gente esperar pessoas perfeitas. Se a gente espera isso, esperemos no céu. No céu. Além da ceia, meus irmãos, Deus nos deu instrumentos para a gente lembrar dele. Lembrar dele. E nós precisamos usar esses meios. Eu uso o meu, que é a minha cruz. Com a cruz, eu lembro todo dia o que Jesus fez por mim. Porque a gente se esquece dele. A gente se esquece. A minha, especificamente, tem um círculo para lembrar que a obra dele foi completa, não só pela minha vida espiritual, mas por todas as áreas da minha vida. E como Colossenses coloca, veio convergir nele todas as coisas. Nós precisamos acordar, tomar café, almoçar, conversar, se relacionar e dormir, tendo isso aqui como lembrança, nosso dia a dia, nos livrando da nossa amnésia teológica. O trânsito, meus irmãos, nós precisamos lembrar de Jesus no trânsito também. Mas não só a cruz, não só pulseiras de evangelismo, em que nós lembramos a criação, a queda, a redenção. Deus nos deu músicas. Queria ler aqui alguns salmos e hinos. Faz tempo que a gente não canta salmos e hinos. Salmo 65. Grandioso és tu. Salmos e hinos, perdão, não precisa ver a Bíblia não. Salmos e hinos. E quando Cristo, amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno, quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Os salmos e hinos nos ajudam a lembrar que Jesus vai vir, que Jesus vai voltar. O meu amado está voltando. O lar eterno, quero, jubilando, a tua face contemplar. Salmos e hinos 377. Vou ler ele rápido aqui. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconheço ser Jesus meu Salvador, mas se o eu que levantasse revelar algum valor, vem sendo. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem. Jesus, nesse mundo havemos crentes, de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar, mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus, mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Deus inspirou homens, deu criatividade para homens, para escrever os salmos e hinos e a gente cantar dominicalmente, lembrando que Jesus vai voltar, lembrando da eternidade, meus irmãos, da eternidade. Isso é lindo. Uma segunda aplicação é que nós precisamos viver escatologicamente, ainda no primeiro ponto. Como assim? Se a gente pensa escatologicamente e a gente vive em espera, e essa espera deve ser ativa, o que nós devemos fazer para que a gente apresse a vida
de Deus. Apresse a vinda de Deus. A gente precisa viver de forma santa e piedosa. Como que a gente pode viver de maneira santa e piedosa? Para isso, queria ler algumas resoluções de um irmão nosso chamado Jonathan Edwards. Ele foi um puritano, foi reitor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, foi pastor e também foi missionário nos índios. Então, mesmo sendo um homem acadêmico, estava na universidade, ele foi missionário, pregou para os indígenas. E ele tem uma série de resoluções que nos ajudam a viver uma vida santa e piedosa. Resolução número 1 diz assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venham a enfrentar. Resolução número 5. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. A gente tem a mania de gastar nosso tempo à toa. E ele entendeu que viver uma vida mais santa e piedosa é gastar o tempo de forma útil. Resolução 9. Resolvi pensar e meditar bastante e em todas as ocasiões sobre a minha própria morte e sobre as circunstâncias relacionadas à morte. A gente tem um problema sério com não pensar na morte, porque a gente vive a vida como a gente quer. Os jovens pensam assim hoje. Os jovens descrentes pensam assim hoje. Eu vivo a vida como eu quiser. Eu não sei quando vou morrer, então pode ser meu último dia. Agora, Edwards, ele pensa assim: eu vou pensar na morte porque pode ser o meu último dia, e se é o último dia, eu vou viver de forma santa e piedosa. Santa e piedosa. Resolução número 10. Resolvi sempre que experimentar e sentir dor, relacionar com as dores do martírio e também com as dores do inferno. Algumas últimas resoluções. Resolvi estudar as Escrituras de modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me perceba em mim mesmo que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Se nós queremos apressar a vinda de Cristo, vivendo de forma santa e piedosa, nós devemos fazer como Edwards, estudar as Escrituras sempre que possível, sempre que possível. Resolvi nunca ter como uma oração ou petição, nem permitir que passe por oração algo que seja feito de tal maneira ou sob tais circunstâncias que me possam privar de esperar que Deus me atenda. Olha só, eu quero orar, mas se eu estou orando de forma capenga, se eu penso assim, não, acho que Deus não vai me atender, então eu preciso orar direito. Edwards entendeu que a forma santa e piedosa de oração é orar direito. Não é orar largado, com a mente em outro lugar. É orar com objetivo, com resolução. Bem, uma outra aplicação, esperando ativamente, se nós queremos apressar a vinda do Senhor, esperamos ela, vivendo de forma santa e piedosa, como diz o apóstolo Pedro, algumas outras formas, como o Paul Tripp coloca, os clamores do seu povo que anseia, apressam o seu retorno. As orações do povo de Deus apressam o seu retorno. A evangelização dos filhos de Deus apressam o seu retorno. E aí eu queria focar um pouco aqui no evangelismo. Como o evangelismo apressa a vinda do Senhor. Mateus 28 diz que em Jesus, foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. E porque Ele tem toda a autoridade, nós precisamos ir
fazer discipular todas as nações e batizá-las em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você fala assim, Pedro, eu tenho muita dificuldade de evangelizar, eu não sei o momento de evangelizar, é muito complexo, às vezes. E o Paul Tripp coloca assim, todos clamam pela eternidade, só não sabem disso. O garotinho que reprime suas lágrimas porque sofreu bullying está clamando pela eternidade. A esposa que está devastada pelo adultério do marido clama pela eternidade. O bom idoso que está lidando com a dor, a fraqueza e a solidão da velhice clama pela eternidade. O pastor que tem um ministério há muito tempo com pouquíssimos frutos clama pela eternidade. O adolescente solitário que só quer ser compreendido e aceito clama pela eternidade. O trabalhador que mais uma vez foi duramente criticado pelo patrão por razões que ele não entende clama pela eternidade. O sem-teto faminto clama pela eternidade. O negro que vê outra porta de possibilidade fechar-se para ele por causa da sua cor clama pela eternidade. O casal que acabou de descobrir que seu carro foi roubado clama pela eternidade. De alguma forma, de algum modo, todos nós sabemos lá no fundo do nosso coração que não é assim que as coisas deveriam ser. De alguma forma, de algum modo, todos nós sonhamos com o mundo melhor. O que o Paul Tripp está colocando aqui? Todos têm desejo da eternidade, de alguma forma, ansiando justiça, ansiando bondade, ansiando beleza. Então é uma forma de você evangelizar. Uma forma de evangelizar. Quando alguém está discutindo política com você, cara, mas é inaceitável que a justiça no Brasil seja assim. É verdade, cara. Mas perceba que o seu senso de justiça deseja algo perfeito. Isso aí só vai encontrar Jesus. Evangeliza. Evangeliza. Problemas da filosofia, da psicologia, aos irmãos que são engajados na área. E aí a gente vai olhar para essas pessoas e falar assim, cara, esse problema é só com Jesus. É só com Jesus. Você já percebeu ainda, pensando ao invés só das tristezas, das coisas boas? Existem pessoas que gostam da repetição. Descobre uma música e toca ela toda hora. Aí você escuta 1000 vezes. Eu sou dessas pessoas. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem o desejo de eternizar aquele momento, o desejo do eterno. Olha que curioso. Chegar para o seu amigo que está sempre vendo as mesmas coisas, as mesmas séries, as mesmas músicas. Cara, você sabe por que você repete tanto? Você gosta tanto de ouvir essa música? Você sabe aquele desejo de você parar ali naquele momento e viver eternamente ali? Isso é um desejo pela eternidade. Só Jesus vai satisfazer isso. Uma forma de evangelizar. Uma outra aplicação, meus irmãos, é que se o mundo vai ser destruído, a gente não precisa temer. A gente se consola, se alegra com isso. Eu não sou da linha que o mundo está piorando, tá? Eu acho que o mundo está melhorando. Acredito nisso por causa do efeito de Jesus. Mas para os irmãos que acreditam nisso, que o mundo está piorando, não precisa temer. Não precisa temer. Jesus tem uma promessa. Ele vai cuidar do seu povo, construindo um novo céu e uma nova terra. Agora, isso nos livra da ansiedade. Percebe? Porque se o mundo vai ser destruído e Jesus vai cuidar da gente, quanto mais no dia de amanhã. Eu estou preocupado no dia de amanhã, se Jesus vai cuidar de mim no dia de amanhã. Deus vai cuidar do mundo inteiro no último dia. Quanto mais de mim, pequenininho, que isso aqui é fácil para ele. Nos livra da ansiedade. Pensar na eternidade nos livra da ansiedade. Por fim, uma última aplicação é que se a gente sabe que o céu é um lar de justiça, isso me faz ter uma grande expectativa por aquele lugar. Eu anseio por isso, eu oro por isso. Senhor, Maranata, Maranata. É um lugar onde não vai ter doenças, é um lugar onde vai ser perfeito, onde não vai ser injustiça, não vai ter injustiça, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter nada aquilo que é ruim aqui, que angustia a gente, que prende a nossa alma, tira o nosso sono. Então a gente deve ansiar por esse lugar.
ansiar por esse lugar. Por fim, gostaria de ler uma breve música. De um homem que eu gosto muito, né? Como se fosse um salmo de hinos. Stênio Márcios. E ele coloca assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio. Um anjo saiu para atender. Me disse: pois não. Eu falei: quero entrar, porque aí é o meu lugar. E o anjo me disse: curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. E eu disse: procure no livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com as letras do rei meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci. É um compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que viveu? Então respondi que sim. E o anjo: então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse: então olhe bem, no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo, sorrindo, me disse: é verdade, o rei escreveu perdoar. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu cantava um hino: que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver o meu Salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor criou uma eternidade onde habita paz, onde tem santidade e justiça, onde o Senhor está. Encha os nossos corações dessa eternidade. E a gente pede a Tua volta, Senhor, Maranata. A gente quer Te ver, a gente quer ser governado pelo Senhor. Cuida de nós e do nosso coração. Esse é o meu pedido, o meu agradecimento. Obrigado por esse tempo, essas quartas que nós passamos juntos aqui orando pelos nossos irmãos. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus.